Enfim, cortou o vídeo. Vamos lá. Concluindo, como você não é da área do direito, talvez ficar procurando a lei vai te causar muita dificuldade, né? Porque você não tem familiaridade com isso. Então, pensando nisso, eu pesquisei o último vademecum que eu encontrei atualizados com a lei. Então, nele já tem todas as leis que serão cobradas no seu concurso num lugar só, sem você ter que ficar procurando. Diferentemente das matérias gerais, que eu vejo a teoria e vou resolver questões, nas matérias específicas eu estudo diferente. Então, nas matérias específicas eu costumo. Calma aí, deixa eu achar aqui. Esse. Será que é esse? Esse. Nas matérias específicas eu costumo fazer. Ou. Na verdade, não é bem um resumo. É tipo uma esquematização da lei para estudar. Talvez você não esteja entendendo agora, mas eu vou mostrar para ficar mais fácil de entender. Vamos seguir com o exemplo de constitucional, que foi o que eu estava explicando para você aquela hora. Você pode ler a lei direto daqui, ou você também pode tentar pedir para o chat esquematizar para você. Eu fiz um prompt e pedi para o chat esquematizar para mim. Na verdade, eu não sei. Talvez. Não sei se para você talvez é melhor ler a lei seca direto ou fazer os resumos. É que eu tô falando muito do meu ponto de vista, né? Como eu já tenho certa noção de lei, de como funciona, né, a estrutura da lei, talvez não seja o melhor para você. E aí você vai precisar encontrar o seu jeito de estudar. Mas esse é o meu, tá? Diferentemente das questões das matérias gerais, que a gente precisa estudar a teoria para entender, as matérias específicas, muita coisa a gente consegue responder só com o texto da lei. Não 100%, óbvio que tem uma coisinha ou outra que você não vai entender só lendo a lei, mas para resolver as questões, a maior parte você consegue responder direto com o texto da lei. Então vamos lá. Se eu for estudar agora, e eu sempre faço os meus cadernos, tá? Então vou exemplificar, vou abrir um novo aqui para exemplificar como eu faria o meu caderno de constitucional. Vou estudar. Vamos abrir lá o. Isso, esse que eu tô procurando. Vou no TEC. E vou ver o que eu vou estudar. Questões. Vou no meu guia. E vamos supor que eu vou estudar constitucional. Nas matérias específicas, nem sempre um tema tá tão dependente do outro para você entender. Então, por exemplo, em português, muitos temas dependem de você entender morfologia, por exemplo. Nas questões específicas, nem sempre é assim. Então, por exemplo, vai ter coisa que você vai conseguir responder vendo só uma parte da matéria. Então, nas matérias específicas, eu estudo assim, ó, direito constitucional. Aí aqui, dentro do direito constitucional, eu tenho os direitos e deveres individuais e coletivos, que é o artigo 5º só. Eu tenho os remédios constitucionais, aí dentro dos remédios constitucionais tem habeas corpus, PMS, MI, habeas data, ação popular e etc. Da nacionalidade, dos direitos políticos. Isso só dentro aqui da parte
de direitos e garantias fundamentais. Direitos políticos tem uma questão cobrada, enquanto nacionalidade tem 55. Então, obviamente que entre priorizar um ou outro, eu vou priorizar nacionalidade. Remédios constitucionais, por exemplo. Eu tenho 91 cobranças, então é importante. Então, só para sintetizar o que eu tô falando para você, vamos supor que direitos políticos estivesse aqui em cima. Ou que direito político estivesse em cima de nacionalidade. Entre estudar direitos políticos e nacionalidade, independentemente da ordem que ele vier, eu vou estudar o que tem mais demanda. Então, se eu tô vendo que nacionalidade tem mais demanda, eu vou estudar primeiro nacionalidade. Ou, por exemplo, aqui, ó, organização dos poderes. Se eu tiver que priorizar estudar organização dos poderes ou direitos e garantias fundamentais, óbvio que eu vou estudar direitos e garantias fundamentais, porque tem uma maior cobrança. Então, o que eu quero dizer é que aqui, nas matérias específicas, eu, pelo menos, estudo de acordo com o que é mais cobrado. Essa parte aqui de direitos e garantias, direito constitucional, de uma forma geral, no concurso do TJ, não é um conteúdo tão grande, então eu acho que dá para estudar tudo. Então, voltando lá pro resumo. Vou fazer o resumo dos direitos e garantias fundamentais, só que eu vou fazer só o artigo 5º. Aí você vai abrir o arquivinho que eu te mandei lá. E aí eu tenho um prompt já específico que eu peço pro chat deixar a lei mais didática para mim. Aí depois, se você quiser, eu te mando o prompt também. Então, basicamente, eu explico para ele que eu estudo para concurso, eu quero que ele faça a lei exatamente organizada como tá no texto original e coloco aqui, ó. Eu copio. Colo. Aí eu vou copiar e colar toda a parte que eu quero que ele faça a esquematização. Vamos, meu filho, rápido. Foi até aqui. Aí eu colo aqui também. É que o artigo 5º é bem grande. Os outros artigos não são tão grandes assim, a maioria, tá? Enfim, daí você vai copiar tudo aqui do artigo 5º. Aqui ele é um artigo muito grande, muito maior que os outros normais. Ó, pra você ver, o artigo 5º é todo aquele tamanho, já o artigo 6º, o artigo 7º já é bem menor. Mas enfim, eu mando pro chat o que ele quer, o que eu quero que ele faça, a esquematização da lei. E aí, forma que deixa as coisas mais destacadas, então, tá vendo? Ó, vou exemplificar, tá? Pra você entender. Ó, o inciso primeiro, ele fala sobre a igualdade entre os sexos. O chat, ele já coloca aqui, igualdade entre os sexos, não tá aqui. Então, acho que assim, o jeito que o chat faz, fica mais fácil de entender. E conforme você vai pedindo para ele fazer, por exemplo, quero mais didático e sem Aí ele vai fazendo, melhorando conforme você vai pedindo para ele. E assim por diante, tá? Aí o que eu faço? Eu pego isso aqui, copio, colo lá no meu resuminho, que nem o outro, lá de português que eu te mostrei. E aí o artigo, aí pra lei, né, quando eu vou fazer
esses arquivos com lei, eu deixo padronizado. Então aqui eu deixo negrito, sem itálico e da cor preta. E sem aquele cabeçalhozinho ali do lado. Negrito, preto. Então eu não coloco essas setinhas aqui, ó, em artigo. Eu só coloco em título, capítulo, seção e subseção, conforme for aparecendo na lei. Então aqui eu só tenho título e capítulo. Então título eu sempre deixo cabeçalho 2. E aí eu gosto de colocar, por exemplo, ó, eu vou criar aqui título. Daí o próximo título eu coloco a mesma configuração que eu deixei nesse, que é para poder padronizar na hora de fechar, assim, sabe? Que nem eu já te mostrei naquela hora. Aí capítulo. Cabeçalho 3, negrito. Eu normalmente deixo assim mesmo no capítulo. Mas isso é pessoal, tá? Você pode configurar da forma que você quiser. A única coisa que eu considero importante de destacar é que fique padronizado, para que na hora que você for apertar a setinha aqui para fechar, fique tudo organizadinho. Então eu vou criar, e eu crio com o nome de capítulo, porque todos os capítulos eu vou colocar com essa configuração. E aí vai ter o capítulo 2, capítulo 3 e assim por diante, e eu vou fazendo a mesma coisa. Ó, capítulo 2, que é dos direitos sociais. Aí eu faria exatamente a mesma coisa, copia. E não dá pra você, pelo menos... Tô, filho. Mãe. Calma aí, a mamãe tá ocupada. Pode te falar uma coisa? Fala. O papai pode ligar o videogame pra colocar no Lego da Marvel? Você tem que conversar com ele, tá? Tá bom, vou conversar com ele hoje. Aí, ó, uma coisa que não dá pra fazer é, tipo, se você não abrir a setinha aqui, você não consegue colocar direto o novo tópico. Por exemplo, se eu quiser colocar uma coisa aqui, não consigo, tá vendo? Quando eu clico no Enter, ele abre. Se eu não abrir, não dá pra mim colocar o novo tópico. Então, por exemplo, eu vou querer colocar o capítulo 2. Eu tenho que abrir o capítulo 1, vou na última coisa que eu escrevi do capítulo 1 e coloco aqui o capítulo 2. E aí, como é capítulo, vou colocar a configuração de capítulo que eu falei aquela hora. Capítulo. E aí, assim sucessivamente. E aí, novamente, quando eu quiser revisar dos direitos e garantias fundamentais, se eu quiser, se eu acho que eu tô boa em direitos e deveres individuais e coletivos e eu quero revisar só direitos sociais, que é o capítulo 2, eu vou na setinha, eu clico aqui em direitos e garantias fundamentais e clico no capítulo 2. E reviso especificamente. Então, é isso. Cada coisa que você vai estudar tem um jeito. Antes eu achava que, tipo, se eu estudo português assim, obrigatoriamente tenho que estudar raciocínio lógico assim, eu tenho que estudar continuar assim. E não é, cada matéria tem o seu jeito específico de estudar. Não que esse jeito que eu tô falando seja o 100% correto, é o que eu faço mais uma vez. Talvez você encontre outro jeito que você considere melhor. É isso. Não é a mesma coisa, vou ler aqui. Nas matérias específicas, eu acho que se você ler aqui e tentar responder, você consegue se virar bem. A menos que você lia isso aqui e não tá entendendo nada. Aí você vai lá e tenta ver um professor ou tenta ler a teoria, mas eu acho que na parte das vezes só ler a lei já te ajuda muito. E outra também, como eu te falei, direito constitucional é uma matéria pequena, então eu acho que dá para estudar tudo. Mas direito processual civil, por exemplo, ó, é uma matéria bem grande. Ó, processual civil é uma matéria bem grande.
E aí você vai estudar de acordo com o que for mais cobrado. Então, ó, função jurisdicional do artigo 16 a 69. E neste filtro que foi feito tiveram duas questões. Então, acho que entre estudar função jurisdicional e estudar sujeitos do processo, eu vou pular direto para sujeitos do processo. Entre. Então, sujeitos do processo, eu acho que é pequeno, então compensa estudar tudo. Mas, por exemplo, dentro de atos processuais, é muita coisa importante. Ó, mas tutela provisória, por exemplo, ó. Tutela provisória é um tema único. É um tema que não tem subtemas. Teve 49 questões. Entre. Ah, eu acho que não tá ficando claro que eu quero falar, mas. Tutela provisória você vai dar mais importância do que disposições gerais, por exemplo. Mas é um artigo só também. Então, aí você vai sopesando o que vale a pena, o que não vale a pena. E é isso. Espero que te ajude de alguma forma. E se eu lembrar de mais alguma coisa que eu tenho pra te falar, eu vou te falando.